As Crônicas do Bispo. Tema: qual poder foi liberado na morte de Jesus? Uma lição sobre o poder liberado na morte de Jesus. O assunto de morte não é fácil. O assunto de morte realmente não é fácil. É preciso ter muito tato para lidar com isso. É bem fácil ferir por esperar alguma reação de alguém que não tem como reagir. É igualmente fácil ferir sem querer ou exigir de alguém aquilo que ela não tem para dar. No entanto, a morte de Jesus já está um tanto quanto esquadrinhada, que todo mundo conhece a história. E me parece que tal terror, erradamente, não assusta mais ninguém. O processo de sua prisão, julgamento, crucificação de morte foi excruciante, difícil de imaginar, até mesmo pelo melhor cineasta. Meu ponto hoje é o seguinte: qual o poder liberado na hora da morte de Jesus? Essa pergunta me incomodou hoje, incomodou demais. Veja, Mateus, no capítulo 27, o versículo 50. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Ainda Marcos 15:37. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. Lucas 23:46. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Também o Evangelho de João 19:30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Muito bem, esse é o momento derradeiro da vida de Jesus homem, marcado por essa expressão tão conhecida: está consumado. No grego, essa expressão é tetelestai, tetelestai, que significa, então, tetelestai na Bíblia. Tetelestai é uma expressão grega que significa está consumado. Na época de Cristo, recibos de impostos em papiro foram encontrados com esta palavra que significa está pago ou está liquidado, terminado. Enquanto estava na cruz, em sua última palavra, Jesus afirmou: tetelestai. É sempre bom aprendermos a buscar no Espírito sobre aquilo que nos incomoda, porque, em geral, é daí que sobrevêm grandes revelações ou grandes aprendizados, também grandes entendimentos de coisas profundas que podem atenuar qualquer ânsia ou podem, na realidade, nos fazer extravasar o sentimento, acrescentando aqui ao texto, que o Espírito de Deus colocou no nosso coração, e que só pode ser expresso de fato na Escritura. O meu ponto é simples. Sabemos que a morte de Jesus proporciona o alinhamento para que todo aquele que nele crê possa ser religado a Deus verdadeiramente. Religado verdadeiramente para a salvação. João 14,6. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nesse ponto, poderíamos falar sobre muitas outras coisas, mas o meu incômodo é sobre entender aquele exato momento derradeiro do Senhor. O poder de Deus, o poder do nome de Jesus, o poder da palavra e o poder do próprio Espírito Santo são inquestionáveis e inegáveis. Mas insisto, que poder foi liberado na hora exata da morte de Jesus, sabe? Fatos, eventos aconteceram por si só. Um mover sobrenatural na hora que Jesus expirou, tetelestai, aconteceu. Veja, entenda, por si só, a morte de Jesus evocou e liberou um poder que moveu céus e terra. É verdade. Confira comigo Mateus 27:51. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo.
tremeu a terra, fenderam-se as rochas, meu Deus, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Gente, na hora da morte de Jesus, quando ele expira última força de ar que as suas narinas, o seu pulmão é capaz de captar, sabe o que acontece? Uma liberação de um poder que cria um terremoto, faz romper o véu do santuário. Mortos ressuscitam. Gente, que coisa impressionante se passava. Os guardas ficaram atemorizados e olharam para aquilo que aconteceu. Foi naquele exato momento. Entende o meu ponto? Era a visão daquele último suspiro. Aqueles guardas, eles reconheceram na hora da morte de Jesus, o poder foi liberado e aqueles homens reconheceram: este realmente era o Filho de Deus. Há um poder que age natural, sabe? Não foi um anjo que moveu. Aquele poder, na hora da morte, foi liberado. E é isso que me incomodou. Acompanhe, se você veio até aqui, eu vou tentar ilustrar isso da maneira que eu pude. Mas você vai ver por fim qual foi a minha conclusão. Vamos lá? Tamo junto? É um estudo, né? Eu acabei fazendo na unção mesmo, confesso. De cabeça, depois eu fui só colocando os versículos, melhorando assim a grafia, mas não deixa de ser um estudo. E você acompanhar essa mensagem e a anterior, ao som das estrelas, você vai acabar repassando nos seus estudos todo esse momento derradeiro de Jesus, da sua traição, da sua prisão, julgamento injusto, crucificação, morte e ressurreição. Vamos lá, Lucas 23, 44. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Meu Deus, o que é isso? Percebe? A morte de Jesus, ou seja, o exato momento que ele expirou, gerou uma liberação de poder tão grande e quase inacreditável, que por si só gerou todas estas manifestações. Esse poder chegou a rasgar o véu do santuário de alto a baixo, rompendo séculos de tradição e de evocação da veracidade das próprias Escrituras. Isso é tremendo. O santuário, o véu do santuário, no templo em Jerusalém, sabe, se rasgou de alto a baixo. Era algo muito tremendo, um poder que rasgou aquela tradição que era evocada, baseada na própria Escritura há tanto tempo. É muito poder, que atravessou séculos para se manifestar daquela forma. Gerou até ressurreição. Poder que move a natureza. Poder que abre as sepulturas. Porque se o grão de mostarda em caindo na terra não morrer, ele fica só. Aqui faltou colocar a referência. Talvez você possa correr rapidinho e achar no Evangelho, né? Mas naquele momento que ele expira, as sepulturas se abrem, o grão de mostarda tinha que realmente suspirar pela última vez, senão ele ficaria só. Esse poder move discípulos para retirar o corpo da cruz. Move até o coração do rei para tal ato. Você sabe que José de Arimateia e Nicodemos foram movidos para pedir naquele final de tarde de sexta-feira o corpo de Jesus. O poder da morte ativou essa ação desses homens. Moveu também o próprio coração do rei
para que eles tivessem essa anuência. Agora veja, o poder da morte não era o poder do sangue, não era o poder do corpo. Nós repartimos e compartilhamos o corpo e o sangue na ceia. Mas a morte era outra coisa. A sua alma estava entregue. Seu fôlego de vida se apagou e sua vida expirou. O que isso significa? O poder da desesperança se apoderou dos discípulos que fugiram. Veja, não era a manifestação do poder do inimigo também não, porque foi Jesus que se entregou. Veja, foi Jesus que se entregou. Não faria sentido o poder do diabo para matar o Filho de Deus. No fundo, a maldição da morte de cruz, com permissão, tornou-se um agente de Deus para que o plano do Senhor se tornasse completo, né? Concorda? Concorda ou não? O poder da morte de Jesus é o poder liberado na cruz para esmagar a cabeça de Satanás debaixo dos seus pés. Na morte de Jesus fica demonstrado o poder de Satanás que morde o calcanhar, mas é esmagada a sua cabeça. É o proto-evangelho, não é? O evangelho embrionário de Gênesis 3,15, depois seria revisado na visão poderosa de Abraão com Isaac em Gênesis 22. Gênesis 3,15 diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Veja, a cruz, de certa forma, não demonstra o poder do inimigo. A cruz só demonstra que o diabo só tem poder naquilo que Deus permite. Em outras palavras, nunca, nada esteve fora do controle do Senhor. Nem o poder do diabo, que agindo livremente, de maneira autônoma, só fez com que a vontade do Pai se cumprisse. Deus nunca, jamais perdeu o controle, nem mesmo dentro do livre-arbítrio, quer seja de anjos ou de demônios. Os discípulos estavam dispersos. Judas foi dar cabo da própria vida. Pedro, em algum canto, chorava arrependimento. E João recolhia Maria para os seus aposentos. Os discípulos não tinham poder nenhum. Nada podiam fazer. Ali, eles não serviam para mais nada. O caso do ladrão também não cabe na cena da morte de Jesus. Não porque a obra feita na vida daquele homem foi feita quando Jesus ainda estava vivo. E para ele foi prometido o paraíso, o outro, a condenação, por conta da sua incredulidade. Ainda assim, teve um soldado que tinha algum poder. Esse tinha realmente algum poder. Com a sua lança, atravessou o lado do corpo de Jesus para conferir se já estava morto. Na verdade, a iniciativa correta seria quebrar as pernas para acelerar a morte, o que de fato ocorreu, com os outros dois que foram crucificados com Jesus. Confira comigo João 19:32. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele tinham sido crucificados. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança. E isso é poder. Um homem que tinha uma lança e uma atitude. E logo saiu sangue e água. Isso aconteceu para se cumprir a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. Mas isso é um outro assunto. O assunto aqui é o poder liberado na hora da morte de Jesus. Vamos lá. Tentando concluir. Veja bem, só tentando concluir. Não se trata também do poder da ressurreição. O poder da ressurreição é o poder da obra do Espírito Santo. Porque o salário do pecado é a morte, mas o Filho de Deus não tinha pecado. Portanto, a morte não poderia retê-lo por muito tempo. Não chegou a retê-lo por 3 dias.
O poder da ressurreição é o poder da obra que age e endossa a nossa fé. Como exemplo, eu cito que os discípulos vieram a crer na aparição de Jesus. Ressuscitou, apareceu, endossou a fé. A fé veio a agir. Muito bem. Mas o poder da morte, da alma inanimada, do cérebro sem receber oxigênio e sangue, do coração parado, das mãos que não se moviam mais, dos pés que não poderiam se movimentar, dos olhos que não enxergavam, da boca que não falava, dos ouvidos que não ouviam mais, enfim. Qual liberação tudo isso trouxe? Ainda mais o poder do desfalecimento múltiplo dos órgãos, pulmões, fígado, rins, coração, meu Deus, intestinos, vísceras, ou seja, tudo. Qual liberação de poder isso tudo trouxe? Talvez você pudesse até acrescentar vários outros itens que eu vim só até aqui, nessa descrição aí do corpo e tudo que veio na minha cabeça. Mas o poder desse desfalecimento, o poder dessa morte, preste bem atenção, preste atenção, é a liberação da verdade de que esses órgãos e tecidos de todo o corpo de Jesus foram dilacerados para que todo aquele que nele crê tenha a oportunidade nele, de viver restauração em cada um desses aspectos em sua própria vida, dada cada necessidade. Isaías 53:5. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ainda tentando concluir, só tentando. Parece que primeiro poder liberado, parece que o primeiro poder liberado foi o poder da cruz. Mas isso me soa um pouco estranho falar poder da cruz. Porque a cruz eram dois pedaços de paus inanimados, cruzados e juntados. Era uma estrutura inanimada, que só por aí vemos que não podia nada, era estática. Quem tinha poder era o centurião romano, as legiões romanas. Esses sim tinham poder. Podiam mandar e desmandar, matar e deixar viver. Inclusive, como preferiam, crucificar. O poder daqueles que podem crucificar é uma coisa. É o domínio do mal encarnado, disfarçado de cultura e tradição. Punição para servir de exemplo. Mas a cruz, por aí só, não podia nada. Precisava mesmo era ser carregada, se é que você me entende. Portanto, o poder da crucificação é o poder daqueles que podem matar o corpo, a força, a violência, a tortura, a injustiça. Mateus 10:28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Veja, Mateus 10:28 é tremenda, mas o poder revelado na cruz é o poder da grandeza de Deus, que pode não somente matar o corpo, mas fazer perecer corpo e alma. Ainda mais à frente, encerrando o versículo 10 de Mateus 28, né? Aliás, Mateus 10, versículo 28, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. O poder liberado na morte de Jesus é o poder, escute isso, de estancar, é o poder de refrear a ira de Deus Pai. Porque esse sim, diferentemente das legiões, poderiam destruir o ser como um todo. Não sei se você me entendeu. O poder daquelas legiões e centuriões era o poder de matar o corpo.
Mas o poder da morte de Jesus é o poder de refrear, um poder que pode fazer frente ao poder da ira de Deus. Meu Deus, isso é tremendo demais. Poder contra poder. Aí sim, era como que eu vou dizer? Era um choque o choque dos deuses, ou do único Deus combatendo o poder do único Deus. Só ele poderia. Não sei descrever o que eu sinto. Mas o poder liberado na morte de Jesus era o poder de estancar. É o poder de refrear a ira do Deus Pai. Porque esse sim, diferentemente das legiões, poderia destruir o ser como um todo. Portanto, o poder da morte de Jesus naquele exato momento na cruz, declarando tetelestai, está consumado, era igual à construção de uma força tão genuína que serviria de anteparo diante da destruição gerada pela desobediência. Destruição essa sendo lançado mão pelo próprio Deus, para que ele, Deus, não fizesse todas as almas e corpos perecerem juntamente no inferno, sobretudo daqueles alcançados pelo Filho. Deus não faria, portanto, perecer todas as almas e corpos por conta desse poder liberado na morte que fez frente ao poder da sua ira. O poder da cruz de Jesus, gente, é o poder que destrói maldições. Veja, Gálatas capítulo 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Se você for conferir, também está em Deuteronômio 21, versículo 22 e 23. É maldição morrer a morte na cruz. Incrível isso, não é mesmo? Não é o poder do ouro ou da prata, escute. É só o poder de um pedaço de pau. Não é o poder do ouro e da prata. Ouro e prata tem poder, tem ou não tem? Dinheiro tem poder. Não é o poder do ouro ou da prata. Não é a força do peso do ferro ou do aço. Nem mesmo o poder da dureza do diamante. Poderosa mesmo não era a madeira. Escute bem. Poderosa mesmo não era a madeira. Mas o porquê de sua utilização. Aí sim, meu irmão, subiu a régua. Não sei se você está percebendo, mas eu estou numa empolgação tão grande que até a leitura, a interpretação do que eu mesmo escrevi está me dando sabor, prazer, falar a verdade. Sabe quem foi pendurado lá aquele dia? Não era o poder do ouro, da prata, do ferro, do aço, do diamante, nem mesmo da madeira. Sabe quem foi pendurado lá naquele dia? O próprio Deus, Deus Filho, o unigênito do Pai, para ser o primogênito dos mortos. Uau, meu Deus! Agora, meu Deus, escute, nós fomos crucificados com Cristo. Em outras palavras, você está entendendo? O que eu quero te dizer é que quando ele diz tetelestai, e você foi crucificado com ele, você também está olhando para a sua vida e você está dizendo também isso. Olha, bispo, entendi, tá bom, não precisa explicar mais nada. Tetelestai, também está consumado para mim. Também está consumado, morri também. Você vai ver depois o porquê de Pedro, o apóstolo, Paulo, o apóstolo, as cartas, a guerra para estar crucificado com Cristo e o porquê a morte do velho homem e esse conflito tão dificultoso que existe para a obra de Deus na vida da igreja. Mas é a revelação ou a falta desse conhecimento ou vivenciar isso no Espírito. Está consumado.
Naquele dia que eu cheguei ali naquele lugar, era o que o Senhor estava dizendo: olha, esse jovem que fica atravessando a BR para lá e para cá, perdido aí, querendo um dia caminhar até quando acaba a gasolina, e depois até quando acaba o sapato, e depois quando acaba a força do pé e cair e morrer. Fala para ele que não vai ser assim. Eu quero que ele suba na cruz comigo e diga também comigo: está consumado. Morre. Deixa ir o que passou, o velho homem. E espera os 3 dias. Tem o dia que não pode fazer nada. Era o sábado. Não tem o que fazer, não pode fazer nada. E para nós isso não é a cruz. Para nós isso é somente o batismo. O batismo de Jesus. O batismo nas águas. O batismo nas águas é o batismo da igreja, é o batismo do pastor, mas o batismo da morte, gente, é o batismo do corpo de Jesus que desfalece. Também é o Gálatas, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Olha o que o apóstolo Paulo diz: estou crucificado com Cristo. Estou crucificado com Cristo. Logo, podemos concluir que existe também uma grande liberação de poder em nossa união com Cristo. Primeiro, em sua morte. É o batismo da morte do corpo de Jesus, é o batismo do corpo. Precisamos viver esse sobrenatural, gente. Precisamos viver esse sobrenatural na transformação mais íntima, profunda e genuína do nosso ser. Qual é esse sobrenatural? Lembra que quando Jesus expirou e disse está consumado, morreu, mortos ressuscitaram, aconteceu um terremoto, o véu se rompeu de alto a baixo, a natureza se abalou. A nossa transformação, a nossa morte com Jesus precisa trazer esse sobrenatural. Sei não. Sei não. Eu vou falar para você, só para você, qual é a minha conclusão. Veja só. Conclusão. Qual é mesmo o poder da morte de Jesus? Qual o poder da morte de Jesus mesmo? Para bom entendedor, meia palavra basta. Fica com Deus. Obrigado, Jesus.